Paz do Senhor ao grupo Deus e Fiel, aos irmãos e irmãs, onde chegar essa mensagem. Louvado seja Deus. Mais um aqui, um quadro, né? Aprendendo com a Bíblia. Quadro aqui, Aprendendo com a Bíblia. Estamos aí no nosso canal do YouTube, já estamos aí com vários vídeos lá, né? Estamos na parte 28, se eu não me engano. Esse já é parte 29. E vamos até quando Deus assim permitir. Então, entre no nosso canal, né? Pelo link aí do YouTube, que é gerado também. Tem os links. Entra no canal do YouTube da igreja, tá bom? Deus abençoe vocês que estão ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que seja de muita eficácia para todos nós essa mensagem também em nome de Jesus Cristo. Para você que está ouvindo, né? Hoje vai ser maravilhoso, como todos os dias. Todos os dias é benção. Hoje também. Também está presente aqui minha mãe, seu Evandro, está juntamente conosco sempre aqui nos vídeos do YouTube aqui Aprendendo com a Bíblia. Minha mãe, seu Evandro, né, mamãe, seu Evandro? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Hoje nós pegou o tema aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. O tema aqui é a respeito de muitas perguntas, né, que as pessoas fazem sobre o casamento e divórcio e salvação. Não, as perguntas que constantemente o povo, além de fazer as perguntas, eles ainda julgam, né? Quem está numa posição julga quem está na outra. E a Bíblia já é bem clara, diz que nós não podemos julgar, né? Então aqui a gente vai estar abordando aqui alguns pontos essenciais, aonde, né, alguns versículos também, onde mostra como o Senhor Jesus lidou com o pecado e os pecadores, com o pecado e os pecadores. E além disso, nós vamos falar aqui da graça e do perdão de Jesus. Então, a gente vai falar hoje o assunto, o tema é casamento, divórcio e salvação, né? As perguntas são, mas pode separar e casar novamente? A Bíblia diz que não pode, outro fala que pode. Então, aqui no Aprendendo com a Bíblia é 20 minutos, 25 minutos máximo, mas o pouco que eu falar aqui, você depois se aprofunda na Escritura Sagrada, porque ninguém melhor para te responder as tuas perguntas do que a própria Bíblia. A Bíblia, ela pergunta e também ela responde. Para nós iniciar aqui sobre essa mensagem de divórcio, né, de casamento, a gente vai começar pelo casamento. Pelo casamento. A Bíblia vai falar para nós no livro de Gênesis, capítulo 2, 24. A Bíblia vai falar a respeito do casamento. A Bíblia vai falar que desde o princípio Deus estabeleceu ali o casamento como uma aliança sagrada e permanente. Aqui em Gênesis 2, 24. Vamos ler aqui para nós ver. A Bíblia vai dizer assim, ó: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui a gente já inicia aqui sobre o casamento, que a gente vai falar de divórcio, né, também. Então Jesus aqui, o nosso Senhor Jesus, ele reafirmou esse princípio que está em Gênesis. O próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus, capítulo 4, capítulo 4, versículo 6. Jesus, o nosso Salvador, ele refez, né, vamos dizer assim, reafirmou esse princípio. No princípio, o Criador, o nosso Deus, ele fez o quê? Ele fez homem e mulher. E o nosso Deus, ele disse assim, por essa razão, o homem deixará, lá em Gênesis, né, onde a gente acabou de ler, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então Jesus está reafirmando. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então isso mostra para nós que o casamento, que nós não estamos falando de casamento, estamos falando de divórcio e vamos falar de salvação. A gente vamos por etapa. Primeiro é o casamento. Então isso mostra que o casamento, ele é um compromisso vitalício idealmente quebrado ou quebrado apenas esse voto, né, sagrado, ele só é quebrado
apenas pela morte. Por isso que ele fala, né? Até que a morte ou ninguém o separe. Então, a parte 2, esse foi o casamento. Essa parte 2 nós vamos falar agora do divórcio. Quem casou e tem o divórcio, que é as perguntas que as pessoas fazem. O divórcio e o novo casamento, né? A pessoa se divorcia e vai casar novamente. Aqui o Senhor Jesus, ele também falou sobre o divórcio, né? E as suas implicações. O próprio Senhor Jesus falou. Está aqui em Mateus capítulo 19, 9. Eu lhes digo, Jesus falando, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, por esse tipo de mensagem, de versículo que o Senhor Jesus falou, muitas doutrinas, que cada doutrina tem, cada igreja, né, cada religião tem a sua doutrina, né? Você vai observar em várias religiões que você entrar, você vai ver que elas têm as suas doutrinas, doutrinas de homem. Cada um pensa de uma forma. Então, aqui por esse versículo, já dá para entender, muitas pessoas vão pensar da forma assim. Então, não pode se separar, porque se separa e casa com outra, comete adultério. É o que Jesus falou, né? E esse ensino aqui, né, revela assim a seriedade, vamos dizer, do casamento aos olhos de Deus. Contudo, ele também entende, o nosso Deus, escute o que eu vou dizer, o nosso Deus também, ele entende as fraquezas humanas. E o nosso Deus oferece graça aos que se arrependem. Por quê? Tem uma pergunta que fala assim, que eu vi, já me perguntaram por essa semana. Pastor, eu estou numa igreja onde eu perguntei para o líder se a pessoa que se separa da mulher e casa com outro, se vai morar no céu. E essa pessoa falou para ela que não. Perdeu a salvação. A partir do momento que se separou, perdeu a salvação. E essa pessoa ficou em desespero e me procurou para aliviar a alma dela e a mente se ela tinha perdido a salvação. Eu falei para ele, se acalma o teu coração, porque isso é doutrina de homem. A nossa salvação não está em religião. A nossa salvação, ao meu modo de pensar, está no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por amor a nós. O Senhor Jesus, meu querido irmão, veio fazer o que aqui nessa terra? Ele veio condenar a humanidade ou ele veio salvar a humanidade? Aí ele me disse, não, pastor, Jesus, que pelo que eu conheço, veio salvar. Então não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui a gente também entende que o nosso Deus, o nosso Pai, ele entende as fraquezas humanas e ele oferece graça aos que se arrependem. Por isso aí agora entra a questão do arrependimento. Tá certo que a pessoa casar e ficar se separando, trocando de mulher, não é certo. Mas tem a fraqueza humana. E com a fraqueza humana, o arrependimento sincero, aquele arrependimento verdadeiro, ele quebra qualquer pecado que está sobre você. Por isso que João Batista pega, arrependei-vos, né? O arrependimento traz salvação. E aqui é que entra agora, nós falamos do casamento, o divórcio, de outros que falam que não tem salvação. Mas aqui agora entra a questão da salvação. Até então, quando a pessoa não tem entendimento, não conhece, a pessoa já dá pela vida por perdida a salvação. E não se faça isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está arrependido, se você se arrependeu profundamente no teu coração, né? Tem salvação. A pergunta central é, quem se divorcia, vamos dizer assim, e se casa novamente, perde a salvação? O que você acha? Perde a salvação? Você que está ouvindo a mensagem. Primeiro, é fundamental você lembrar que a nossa salvação, a tua salvação, a minha salvação, ela não é baseada em obras ou na nossa perfeição, porque ninguém é perfeito, e também nem nas suas obras. No que é então, pastor, baseada a minha salvação? A tua salvação, a minha salvação, a nossa salvação é baseada na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que está a nossa salvação, não é no teu casamento. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. Olha aí, tá vendo? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isto é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tem muitos aí que ficam se gloriando. Ai, eu nunca casei. Fulano já se casou 3, 4 vezes. Eu casei uma vez. Mas comete outros pecados, outros delitos, pior. E principalmente de julgar o teu irmão que já casou 3, 4 vezes. Se torna pior do que ele que está casado. Porque, como eu acabei de dizer, o nosso Deus, ele conhece a fraqueza humana. O único que tem direito de julgar o ser humano e é o juiz perfeito e é o nosso advogado, é o Deus Pai e o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Então você e eu, nós, não somos salvos por meio da nossa obra. Você e eu não somos perfeitos. Nós somos salvos por Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus. Então a Bíblia vai dizer para nós aqui, você que já se casou 3, 4, 5 vezes, não sei quantos, né? Ainda há salvação. Jesus veio para salvar os pecadores. Mas isso também não te dá o direito, a libertinagem de você sair se separando da mulher, quebrando o casamento para procurar outro. Isso não te dá o direito. Mas se não deu certo e você se separou e tem arrependimento, está salvo. Pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se estava perdido. Lucas 19:10. Jesus veio para salvar e buscar o que estava perdido. Então isso aqui, essa palavra de Jesus que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, isso aqui ele inclui aqueles que falharam no casamento. Inclui, está incluso também. Por quê? Porque falharam, porque está perdido. E o sangue de Jesus Cristo, o sangue do nosso Salvador, é suficiente para purificar todo o pecado, como está aqui na Bíblia também. No Evangelho de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se purifica de todo pecado, meu irmão, você não tem força e nem poder para salvar você mesmo. Você só é salvo pelo sangue de Jesus. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos. A Bíblia vai dizer para nós em Romanos capítulo 8, versículo 1, também nos dá uma grande verdade poderosa aqui. Olha o que ele fala nessa passagem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito na Bíblia. Se não tem nenhuma condição para os que estão em Cristo Jesus, então você está salvo. O pecado, incluindo o divórcio ou um novo casamento, ele pode ser perdoado quando há arrependimento genuíno. Quando tem o quê? Um arrependimento genuíno. Por quê? Porque tem pessoas que ela se condena por dentro, já casou uma vez, 2 vezes, e muitas pessoas falam, mas fulano já casou tantas vezes, é pecado. A Bíblia condena, a Bíblia diz que é adultério. Mas a Bíblia está falando que Jesus, o nosso Salvador, é que purifica os nossos pecados, que o arrependimento verdadeiro, se você se arrepender, fala, Jesus, eu não tive força para continuar meu casamento, Senhor Jesus, não deu certo, eu fui fraco, né? Tive a fraqueza. Deus, ele conhece a tua fraqueza humana. Você acha que Deus é mau dessa forma de condenar os filhos e mandar para o inferno por causa disso? E o sangue de Jesus? E o sacrifício que foi feito na cruz? Já foi feito para que você e eu, nós não venhamos se gloriar nas nossas obras, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou salvo por mim, eu sou salvo pela obediência e pela fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se o casamento, ele na fraqueza, eu caí, e tem o arrependimento genuíno que me salva. Em João capítulo 8, no Evangelho de João capítulo 8, você vai entender agora. Jesus Cristo, nosso Salvador, estava aqui. E ele fez o quê? Ele perdoou a mulher que era adúltera. Ele perdoou. Você conhece essa passagem primeiro no Evangelho de João, capítulo 8. Olha o que Jesus fala. Né? Jesus ele falou assim: eu também, vou ler só o versículo aqui para não ficar grande. Eu também não a condeno. Agora vá, abandona a tua vida de pecado.
Então Jesus perdoou aquela mulher que estava o quê? Em adultério. Se estão falando que se casou 2 vezes, a pessoa está em adultério, Jesus está perdoando o adultério aqui. Então isso demonstra para nós que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele oferece perdão. Mas também ele chama para o quê? Uma transformação de vida. Então o que realmente importa para a salvação? O que realmente importa para a salvação é que a salvação não depende da sua capacidade, não depende da minha capacidade de se manter tudo perfeito, mas se depende da fé no Senhor Jesus Cristo. Se depende do arrependimento sincero e puro. Aí sim, isso aí sim depende. A Bíblia vai dizer para nós no livro de Hebreus, capítulo 10, 17, olha o que está escrito. Dos seus pecados, nosso Deus, hein? Dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. É por isso que ninguém que se arrepende de verdade está além da graça de Deus. Aqui, no entanto, aqui é importante a gente viver em obediência a Deus e buscar sempre a orientação em todas as decisões, buscar em Deus, na Bíblia. Porque tem pessoas que falam demais e não sabem nem o que está falando. E você que ouve demais acaba caindo. Então vai olhar na Bíblia, vai buscar na Escritura que Jesus não veio para condenar. Agora, a doutrina tem cada igreja, cada religião põe sua doutrina. Se você está numa doutrina onde é proibido, eles condenam o casamento, eles condenam a pessoa que já se separou. Mas lá na igreja, lá eu já vi ministérios assim, religião assim, que eles condenam, mas eles não tocam da igreja por causa dos seus dízimos, por causa das suas ofertas, que são levadas ao altar. E também, se está condenado e é pecado, quem está na direção não pode também botar a mão naquele dinheiro. Porque a Bíblia diz que antes de pôr o dinheiro no altar, tem que se consertar com Deus. Né? Isso não fala. Mas condenar, a igreja está cheia de pecadores, de pessoas que eles condenam porque já casou 2 vezes ou 3 vezes, está cheia de pessoas. Ué, se não serve mais, então vai para outro ministério. Fala para o pessoal, vai para outro ministério, vai para outra religião lá, que lá permite. Então, assim, segura lá dentro, lá, condenado ao inferno que não existe para a pessoa. Porque tem que pregar o arrependimento. Esse meu irmão que procurou, eu disse que lá onde ele está, a igreja condena, diz que vai para o inferno. Perde a salvação, ou já perdeu a salvação. Meu irmão, o que é isso? Onde está o sangue de Jesus? Onde está o sacrifício do meu Salvador que veio aqui na terra? Então, para nós terminar aqui, Jesus Cristo, ele veio para salvar os pecadores e restaurar vidas. Não importa quantas vezes você falha, o perdão do nosso Deus está disponível quando você se volta para ele com fé, quando você se volta para ele com arrependimento. Ele está sempre de braços abertos, como aquele pai do filho pródigo. E se você, meu querido irmão, que está ouvindo esse áudio, essa mensagem, você, meu irmão, você tem dúvidas, ou se você sente um peso em seu coração, e essa palavra não foi suficiente com esses versículos, vai ler a Bíblia, ore e busque a orientação de Deus, sabendo que o Pai, o Todo-Poderoso, nosso Deus, ele é misericordioso e ele é fiel. Sabe o que o nosso Deus ele diz no livro de Isaías, capítulo 1, 18? É o nosso Deus que está falando. É o nosso Deus. Vamos refletir junto comigo aqui. Olha o que Deus falou assim. Diz o Senhor. Tem muita gente que fala, né? Deus está falando, Deus está falando. Aqui não é eu que estou falando, Deus está falando, não. É a Bíblia que está falando, que é o Senhor que está falando, não é eu. Porque é fácil eu falar, o Senhor mandou falar para você isso, isso, isso. Aí a própria Bíblia vai dizer, ai daquele que dizer que eu falei, sendo que eu não falei nada. Tem mais essa também, viu? E muitas das vezes, pessoas que julgam o casamento, julgam a vida dos outros, são os que mais falam. O Senhor está falando para me falar para você. Deus mandou eu te falar. Deus mandou falar. Vai pagar naquele dia. Porque isso eu garanto para você que está escrito na Bíblia. No livro de Ezequiel está escrito, ai daqueles que dizem que eu falei,
dizendo, assim diz o Senhor, sendo que eu não falei nada. Então aqui, na onde eu estou falando, Isaías 1,18, está dizendo, diz o Senhor. É lá que está falando, é na Bíblia, não é eu não. Diz o Senhor, embora os seus pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui é o Senhor que está falando mesmo, não é eu que peguei e falei, diz o Senhor não. Está escrito na Bíblia, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlate, ou seja grande, ou seja inaperdoável, vamos dizer assim, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Em outras palavras, não há pecado que o Senhor Deus não perdoa, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não será perdoado. Mas a partir do momento que você se arrepende, a salvação está com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, chegamos ao término aqui desse quadro, que vai ficar muito grande. Mas confia em Jesus. Você que já passou por esta situação, confia no Senhor Jesus. Ele nunca rejeita aqueles que se sentem ou que se aproxima dele, mas com sinceridade. Vá até Jesus, confia nele. E eu quero dizer para você também que o único que tem poder de ver é Deus. Deus, ele vê não como o homem vê. Deus, ele vê, né, muito além. O homem vê com os olhos perto, mas Deus, ele vê o além na nossa vida, né? O Deus, ele não vê como o homem vê, é diferente. Deus, ele vai no coração, ele esquadrinha nossa alma, nosso entendimento. Então, o juiz perfeito é Deus. Na terra nós temos muitos julgadores, por isso que a Bíblia diz em Mateus 7, não julgueis, porque com a mesma medida que você julga, você será condenado. Então, em vez de julgar, prega a palavra de Deus. Em vez de condenar, mandar pessoas, almas para o inferno, prega a palavra de Deus de arrependimento e de salvação. Porque o que o diabo mais quer é que a gente condene as pessoas. Quando ele arruma aliados para trabalhar para ele, para condenar, por isso que a porta é grande, porque tem muitos aliados do diabo aí, condenando as vidas, e Jesus está dizendo, ei, quem salva sou eu. Está aqui, acabei de ler aqui. Jesus dizendo isso, que é ele quem salva. E é pelo sangue dele. E se você se arrependeu, como aquele ladrão na cruz, tinha 2. O estrupador tem perdão? Tem. Se ele se arrepender, tem. O assassino tem perdão? Tem. Mas se ele for para o céu, Deus não é justo. Então você vai para o inferno e deixa ele para o céu. Porque Deus não vai mudar o jeito dele por causa de você. O que Deus é o que Deus é. Quem tem que mudar somos nós, não é ele. Ele deixou isso e isso é ele. É o Deus vivo. Lá você vai encontrar ladrões, você vai encontrar estuprador, lá você vai encontrar assassino, lá você vai encontrar tanto tipo de pessoas que foram pecadores nessa terra, mas no último momento se arrependeu. E aí, quando você olha lá para dentro e vê ele lá dentro, você tem uma opção, é ir para a porta larga e deixar ele na porta estreita. E eu vou ficar com meu Deus na porta estreita, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para nós entregar essa mensagem. Espero que você que está ouvindo essa mensagem venha te fortalecer profundamente a tua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, meu Deus, nos colocamos diante de Ti, meu Deus, em humildade e gratidão, reconhecendo, meu Deus, que Tu és santo, Tu és, meu Deus, poderoso, cheio de misericórdia, meu Pai. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, pela oportunidade, meu Deus, de aprendermos mais da Tua palavra e de crescer, meu Pai, na Tua presença. Meu Deus e meu Pai, hoje, meu Deus, queremos Te buscar, meu Deus, sobre esse tema tão importante, o casamento, meu Pai, aqui a qual foi ministrado, sobre o divórcio, meu Pai, sobre a salvação. Sabemos, meu Deus, que o teu plano, meu Deus, para o casamento é que ele seja uma aliança sagrada. Mas também, meu Deus, reconhecemos que em nossa fraqueza, meu Pai, muitas das vezes falhamos e tomamos decisões, meu Deus, que não refletem a tua vontade. Por isso, meu Deus e meu Pai, te pedimos perdão. Pai, perdoa, meu Deus, pelos momentos, meu Pai, em que endurecemos os nossos corações pela palavra que ferimos, meu Deus, pelas decisões, meu Deus, participadas ou egoístas.
Toca, meu Deus, em cada família, em cada casal neste momento, Senhor. Restaurando, meu Deus, relacionamentos quebrados, Pai. E fortalecendo, meu Deus, os laços que foram formados em Teu nome, Pai. Meu Deus, nós sabemos que a Tua graça é maior, meu Deus, que qualquer pecado e que o sangue de Jesus Cristo tem poder, meu Deus, para nos purificar de toda injustiça. Por isso, meu Deus, clamamos por aqueles que estão carregando o peso da culpa ou da dúvida, meu Deus. Traz paz, Senhor, aos corações. Pai, traz ali a certeza de que em Ti, meu Deus, há perdão. Em Ti, meu Deus, há restauração, Senhor, e uma nova chance, ó Pai querido. Meu Deus, te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos ser luz, meu Pai, em nossas famílias. Possamos ser exemplo, meu Pai, para os nossos filhos e testemunho vivo, meu Deus, do Teu amor e da Tua graça, meu Deus. Meu Deus, fortalece aqueles que estão, meu Pai, em seus casamentos, meu Pai, ali arruinados, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece, meu Deus, dá sabedoria aos que enfrentam dificuldade, meu Pai, no casamento, derrama esperança sobre aqueles que estão, meu Pai, reconstruindo as suas vidas, meu Deus, nós confiamos, meu Deus, nas tuas promessas, sabendo, meu Deus, que aonde abundou o pecado, meu Deus, superabundou a tua graça, meu Deus, que possamos viver firmado em tua palavra, não como vive, meu Pai, em condenação, mas, meu Deus, como filhos amados que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, entregamos tudo em tuas mãos. Ensina-nos a amar, meu Deus, como tu amas, a perdoar como tu perdoas, Senhor, e a seguir em frente com fé, a seguir em frente, meu Deus, com esperança no coração, que em tudo, meu Pai, o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Alcança aqueles, meu Pai, que foram condenados, meu Deus, por religiões. Meu Deus, em nome de Jesus, abra a visão deles, toca no coração, meu Deus, e que a salvação do Senhor alcance a cada um. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor que reina e vive para sempre. Amém, Jesus, e amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém.